Paz, graça e alegria da parte do bom Deus seja com todos nós aqui. Amém. Durante 15 anos, trabalhei numa cidade que tinha uma estrada só. Todos os moradores, ou quase todos, ficavam naquela estrada. Essa estrada ligava Petrópolis a outras cidades grandes como Teresópolis e Friburgo. Era a Estrada do Café, antiga Estrada do Café. Você não via muita coisa em cima dos morros, mas no domingo você via as pessoas descerem morro e ficavam na estrada. E o ônibus da Igreja Batista passava e pegava todo mundo. Ele saía da parte sul para a parte norte. E o da Assembleia de Deus saía da parte norte para a parte sul. E pegava tudo quanto era tipo de crente. Tá com Bíblia, entrava no ônibus. Muito bom aquilo. Muito bom. Eles não queriam saber se era congregacional, presbiteriana, batista, renovado. Não queria saber. Tá de Bíblia na estrada, entrava nesses ônibus. E eles entravam aqui, saíam aqui, entravam ali. As igrejas ficavam na estrada Silveira da Mota. Na estrada Silveira da Mota, quilômetro 21, ficava Queiroz. E os crentes vinham ali com alegria para servir a Deus. E é interessante que mesmo sendo de denominações diferentes, não tinha nenhum problema. Algumas vezes durante o ano nós nos reuníamos para cultuar o mesmo Deus. Tinha uma ordem de pastores chamada OMEVARP, Ordem dos Ministros Evangélicos do Vale do Rio Preto. A gente se reunia uma vez por mês e cultuava o Senhor várias vezes durante o ano, todo mundo junto. Todo mundo junto. Aí nós escolhíamos aqueles cânticos que todos conheciam. Eu creio que o céu vai ter alguma coisa assim. Vem gente que você não conhece, mas que serve o mesmo Deus. Pode até servir de uma forma diferente da qual estamos acostumados. Mas dentro dele tem um espírito que o alegra, que o edifica e que o fará chegar ao céu. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos aqui no Brasil, aqui em São José, de a portas abertas cultuar Jesus. Que privilégio nosso, que alegria a nossa, né? Por isso, aqueles que amam Jesus se reúnem aqui. E eu queria convidar os que amam Jesus a colocarem-se em pé, para a gente orar e cultuá-lo nesta manhã. Os que não amam podem ficar sentados, não tem nenhum problema não. Mas os que amam, fiquem em pé. E vamos cultuar Jesus com alegria e dizer para Ele do nosso contentamento. Vamos bendizer o grande bendito. Hoje de manhã o pastor nos estimulou a falar do bendito Deus, Jesus Cristo, né? E contar as suas maravilhas e cantar os seus feitos. Vamos fazer isso com alegria e com gratidão? Nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem amamos, a quem pertencemos, por meio de teu Filho nós nos apresentamos. Obrigado porque a terra está cheia da tua glória e o teu povo experimenta desta glória e se reúne nos mais diversos lugares deste planeta para bendizer o grande Deus que é o Senhor. E para render-se ao Senhor em adoração, reconhecendo quem o Senhor é e te bendizendo pelos teus grandes feitos, pelo teu grande amor, pelo extraordinário perdão e misericórdia tão próprio da tua natureza. Senhor,
Obrigado por este dia, obrigado por este momento e este lugar, onde o teu povo, reunido pelo teu Espírito, podem prestar cultos ao Senhor, cantando louvores ao Senhor, trazendo suas orações ao Senhor e bendizendo o grande Deus que é o Senhor. Abençoe este ajuntamento, que não seja apenas um reunir-se de gente que serve o mesmo Deus, mas que seja uma experiência nova e renovadora para cada um de nós. Abençoe as crianças, os adolescentes, abençoe os convidados e visitantes, abençoe os adultos, os casados, os solteiros, os idosos, abençoe os viúvos, abençoe o teu povo que se reúne aqui e o teu povo que se reúne pela internet. Abençoe, aceita nossa gratidão, aceita nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, obrigado. Muito obrigado. Alguns avisos, além do que já foi passado no boletim, damos ênfase a sexta-feira, 20 horas. Eu queria convidar você. Sexta-feira, 20 horas, temos uma vigília aqui. O que é uma vigília? Uma vigília é um tempo específico para a oração. Quer seja de gratidão ou de pedidos, mas é um tempo específico que nós iremos dedicar ao Senhor em oração. Se tem algo para agradecer, venha. Tem algo para pedir, venha. Nem tem para agradecer, nem tem para pedir, venha a si mesmo. Você vai arranjar um aqui. Nós vamos te dar um motivo. Ah, mas eu sou de outra idade. Não tem idade. Nós colocamos isso e uma liderança para um ministério apenas para que eles possam conduzir. Só isso. É só a condução que é dos salvos e singulares, mas é para toda a igreja. Nós queremos apenas convidar você para isso. Venha. Não faça outro compromisso, tá bom? E queremos, como foi falado no boletim, agradecer a Deus por ter tido conosco esses 21 dias, o Nicolas. Obrigado mesmo. Iremos fazer uma carta de gratidão ao seminário por ter nos liberado o seu servo para estar com a gente. Muito obrigado, Nicolas, por sua dedicação, por seu tempo. Muito obrigado. Pastor Daniel e Dona Sônia, que viriam hoje, mas que não puderam porque receberam uma irmã dele, irmã dela, que está muito gripada, muito mesmo. Ela achou que seria constrangedor. Então, nós queremos agradecer a Deus pela Dênera que chegou e pedir ao Senhor que abençoe a sua saúde. E o aviso do casal é o seguinte: quarta-feira, aqui, vamos retomar as orações do dia, do momento, quarta-feira, 20 e 30. E vocês estão convidados à oração presencial, tá bom? Quarta-feira, iremos retomá-la, portanto, aqui. Dona Beth. Boa noite, irmãos. Em primeiro lugar, minha gratidão a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com minha vida até aqui. Obrigada aos irmãos também pelo cuidado, pelas orações, pelo apoio, como foi importante. Como ficou mais fácil passar tudo isso com o carinho e o amor de vocês. E hoje à noite eu vim aqui para falar do bazar. Nós tínhamos uma data, quando, no começo do ano nós fizemos nosso planejamento. Eu nem me lembro mais qual que era a data. Eu sei que na semana eu voltei para o hospital, mas mesmo assim a gente ia tocar o bazar e tal, fizemos reunião online e tal, mas não era aquela data que Deus tinha separado para esse bazar. E a data é agora, essa semana. Então, eu gostaria muito de convidar todos vocês para esse bazar. O público-alvo desse bazar são vocês, porque vocês conhecem o porquê da existência desse bazar missionário. É para auxiliar as esposas dos missionários, é uma oferta que a gente manda no final do ano. Independente, né, das circunstâncias, de tudo, a gente acredita que elas esperam essa oferta.
E nós trabalhamos o ano inteiro com muita alegria para enviar essa oferta. E Deus tem sido muito misericordioso e tem nos abençoado muito durante todos esses anos. E eu acredito que esse ano vai ser do mesmo jeito. Mas nós precisamos que vocês estejam lá, que vocês estejam com a gente. Então, eu tenho 3 pedidos. Ore por nós, pelo bazar, divulguem e apareçam, tá bom? É uma alegria tão grande vê-los, ver cada pessoa que chega lá. Quem trabalha no bazar sabe. E é uma alegria muito grande trabalhar o ano inteiro preparando todas as peças. Todas as peças são feitas com muito carinho, porque a gente sabe qual que é o fim, tá bom? Então, espero vocês lá. Não esqueçam de orar por nós, tá bom? Eu ainda estou nesse período. Eu tenho um desejo muito grande de estar lá todos os dias, que essa semana a gente fala que a gente se muda para o ECC, né? Quem é do bazar sabe. Eu ainda estou com algumas limitações, eu tenho que orar todos os dias porque eu quero estar lá, mas eu não sei, Deus é que sabe. Mas eu sei que é o Deus da bênção que nos abençoa, e Ele estará lá. Tenho isso muito claro no meu coração. Mas eu desejo de todo o meu coração estar lá, tá bom? E receber cada um de vocês, tá bom? Então, por favor, nos ajude. Ore por nós, divulgue e apareçam lá, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Esposo também. A cada culto, nós temos apresentado uma família. E agora à noite queremos apresentar o seu Jonas Kelber Aquino. Ele e a sua família, eu queria que viesse à frente e nos dissessem quem são eles. Isso, 2, 3, 4, 7, 12. Traga todos no coração e nos digam quem são vocês. Graças e paz, meus irmãos. Eu sou o Jonas. A gente está aqui já há uns 12 anos, 13 anos por aí, né? Essa aqui é a minha amada Ângela. Eu sou a Ângela. Linda. Nossos filhos são o Cauã, a Jamília. A Jamília já há algum tempo que está fora da igreja, mas frequentou a escola dominical aqui também, acampamentos, né? E é isso. Quer falar? Não, eu imaginei. A gente serve a igreja aqui e se os irmãos precisarem da gente, estamos à disposição. Né? A gente não pode fazer muita coisa, mas eu conheço alguém que pode fazer qualquer coisa. E a gente pode falar com ele. Né, pastor? É isso. Jonas é presbítero aqui. E, ultimamente, junto com o seu Nelson, tem desenvolvido um extraordinário ministério de visitação. Queria chamar o seu Nelson aqui. Vem cá, seu Nelson. Seu Nelson é diácono desta igreja há muitos anos. Muitos anos mesmo. Eu conheço o seu Nelson desde o meu primeiro ano de ministério. Isso tem 35 anos. Ele saía daqui para me visitar lá em Queiroz, essa estrada que eu falei para vocês. E é uma alegria, eu queria que ele orasse, inclusive pela família do Jonas, a Jamile, para que aquele Deus que começou boa obra complete. Por favor, seu Nelson. Muito bem. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que temos recebido das tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela vida do meu querido pastor Jonas. Eu digo pastor, porque ele terminou o seminário, é bacharel em teologia. Derrama as bênçãos sobre esse nosso querido irmão. Amém. Abençoa muito a vida da sua esposa, da sua cara metade, da sua união. Ângela, Senhor. Supre as suas necessidades física e espiritual. Abençoa ricamente o Cauã e a menina que ultimamente não veio na igreja mais, para que tu esteja tocando o coração dessa menina. Que ela toma remédios
tarja preta, eu quero que ela tome o remédio, que é a luz, que é Jesus Cristo, para Amém. curar totalmente essa enfermidade psicológica que ela tem. Amém. Eu te louvo e te agradeço por esses nossos queridos irmãos. Amém, Senhor. Te peço, ó Deus, que tu esteja abençoando a palavra que vamos receber nesta noite Amém. do teu servo, que seja para edificar as nossas vidas. Amém. Te louvo e te agradeço por esta igreja, pela comunhão que temos com ela, Amém. pelo privilégio de ser servo de Deus junto desta igreja. E agradeço a Deus Pai por 61 anos de vida conjugal que tu me deste com a minha querida, que tu levaste. Eu te louvo e te agradeço pela família que tu nos deu. Em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Quero chamar o Ministério Infantil, bem como as crianças. Jonas, fica aqui para orar por eles. Graças a Deus. Nós levamos muito a sério o culto infantil. Nós não entendemos que seja um cultinho. Não, não é um cultinho, é um culto. Culto mesmo. Nós não tiramos eles para brincarem lá. Não, vamos brincar. Não, não os tiramos porque eles nos atrapalham. Não, não atrapalham. Criança não atrapalha. Somos nós que os impedimos de vir a Deus. Lembra de Jesus? Não os impeçais de vir a mim. Não os embaraceis. Então, naturalmente, eles virão ao Senhor. Eles amam o Senhor. Então, o que nós fazemos aqui é trabalhar esta equipe de camisa verde. Não é camisa o nome, né? Colete. Colete verde. Que prepararam-se durante a semana para o culto infantil na altura do entendimento deles. Então, Jonas vai orar ao Senhor, agradecer pela disponibilidade desses professores e pedir que o ensino chegue ao coração das nossas crianças. Por favor, meu irmão. Querido Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, por essa igreja, pela seriedade que ela trata a Tua palavra, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a nos manter assim. Sabemos, ó Pai, que nos próximos anos vai ser mais difícil. Nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, para sermos fiéis ao Senhor. E queremos pedir, Senhor Deus, que esses professores, instrutores das nossas crianças também sejam fiéis, Senhor, a Ti. Que eles cumpram esse chamado que o Senhor os chamou. Obrigado pela disposição deles, ó Deus. Abençoa as nossas crianças, Senhor Deus. Abençoa, Pai. Guarda elas, cuida delas, Senhor. E usa essas crianças para trazerem outras crianças para cá, Senhor. Sabemos que no passado muitas crianças vinham sem seus pais. E nós queremos que isso continue a acontecer. Abençoa-os, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Jonas, puxa aquela porta para mim, só fecha a porta. Só fecha a porta para mim. Vamos cantar o hino de número 232. Os irmãos a se colocarem de pé para cantar esses salmozinhos.
criou. Minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, espumanda do céu. Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor. E Deus for meu quinhão, tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor. Feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dá-me eterna redenção por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Na glória eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Pode se sentar. Amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 51. Os irmãos podem sentar-se. Salmo de número 51. É um salmo muito jóia para a gente lembrar e para a gente ler durante a semana, lembrando que no domingo teremos a ceia do Senhor. O salmo foi escrito por Davi, quando o seu pastor foi visitá-lo e lhe revelou algo que estava oculto dos olhos dos homens, mas não dos olhos de Deus. E ele foi lá, ele falou com Davi, e depois Davi escreveu esse salmo. Olha que coisa brilhante para se ler. Queria ler os 12 primeiros versículos com vocês. Da seguinte forma: eu ficarei na responsabilidade dos ímpares, e a igreja em uníssono, os pares, tá bom? Aqui vai passar no Data Show a versão que nós iremos ler. Salmo de número 51, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Amém. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Fiz o que é mal perante Deus, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraze na verdade, no íntimo e no recôndito. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Para que eles...
esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Deus, um coração puro e renova. Amém. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Amém. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Leia em casa esse texto. Leia. Leia de manhã, leia à noite. E ao ler, dê um tempo para que o Espírito te convença dos erros que você cometeu e os confesse ao Senhor. E domingo nós iremos participar com alegria dos elementos que nos fazem lembrar a ceia do Senhor. Cantaremos agora, tá bom? Vamos cantar cânticos ao Senhor. Obrigado. Continuando esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus, gostaria apenas de fazer uma pequena reflexão sobre este cântico. Eu temo que na pandemia, muitos cristãos tenham percebido que Jesus faz pouca diferença na sua vida. Que Jesus não era aquele bem maior, aquele bem precioso. Muitos buscavam por um interesse, por conquistar alguma coisa, seja ela prosperidade, enfim, N coisas. E essa música traz dentro do meu coração, eu quero que nessa noite traga dentro do coração de vocês, o verdadeiro sentido de mudança dentro do coração, profunda, dentro de si. Que Jesus Cristo muda, e muda para melhor. E quem nesta noite ainda não tomou essa decisão, pense e escolha ao lado de Jesus, que Ele é o melhor. Vamos nos colocar de pé e cantar a primeira música. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo hoje é o meu coração. Cristo meu, paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. Pois Cristo deu-lhe o seu amor. Jesus Cristo mudou
em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isso fala a toda a gente, pois Cristo deu-lhe o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou, se Jesus Cristo mudou, se Jesus Cristo mudou meu viver. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus, amém? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Tão grande
aprofunde mais na palavra, naquele seu quarto que só você e o Senhor conhecem. Peça para Ele sondar o seu coração no mais íntimo e Ele vai curar todas as suas feridas. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Sua presença, seu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, mostra tua glória, quero ver. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Senhor, bondoso Pai, amado Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de louvor. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pela Sua misericórdia e pela Sua graça, Pai. Te peço agora pelo nosso pastor que vai ministrar a palavra, Deus. O Senhor envolva com a Tua bênção, a Tua graça na boca dele, que da boca dele sai o que o Senhor quer falar para a gente, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Em Teu nome eu agradeço, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Pode se sentar. Nós queremos agradecer a Deus por este tempo que Ele permitiu nossos adolescentes estarem em retiro, conexão, convivendo uns com os outros e com o Senhor. Estive lá em 2 ocasiões. Eu louvo ao Senhor pelo investimento das famílias e da igreja. Graças a Deus por isso. Transcorreu tudo bem, eles estão aqui e nós louvamos ao Senhor por isso. Obrigado aos pais que incentivaram os filhos. Eu acho que é até bom para alguns pais, né, dar assim um alívio, né?
Estava pensando no Delcio, que ficou com a esposa 3 dias, só os 2. Os 3 meninos estavam lá, oh, é verdade. Aqui, ó. Ribeiro e a Cláudia, a mesma coisa, manda para lá. Que coisa boa, né? Foi bom em todos os aspectos, para os pais que mandaram, para os filhos que foram. Que coisa boa. Eu louvo ao Senhor por isso. Obrigado, gente, obrigado mesmo. Quero lamentar o falecimento da dona Geraldina, viu, Elaís? Deus console você, minha irmã, e console o seu coração. Não foi perda, ela foi para a casa do Pai, a quem ela serviu durante toda a sua vida. Graças a Deus por isso. Tenho uma grande notícia para dar a vocês que me alegra o coração. Pastor Antônio Vieira está de férias. E nós o convidamos, liguei para ele hoje, junto com o filho primeiro dele. Chamei o Guedes e nós ligamos, passamos uma mensagem para ele. E ele aceitou pregar no Dia dos Pais aqui, ó. Que coisa boa, que presente de Deus para a gente. Então, no próximo domingo desse, no outro, acho que é dia 16? 13? Dia 13, né? Segundo domingo, Dia dos Pais. O culto e a EBD vão estar geminados, é uma peça só, tá bom? Então vai começar 9 horas, normal, culto e EBD juntos, domingo, dia 13 de agosto, aqui. E nós lembramos do pastor Antônio Vieira. Os filhos estão aqui, os netos estão aqui, os bisnetos, olha que coisa boa, e ele aceitou de férias. Eu até achei que ele nem fosse atender o telefone, por isso que eu chamei o Carlos, entendeu? E ele atendeu o Carlos. Obrigado, Carlos Guedes. E ele, no áudio, respondeu para a gente. Então, agradeço a Deus pela vida do pastor Antônio. Ele estará conosco. Ele tem uma igreja, ele tem um compromisso lá, mas vai estar com a gente. Olha que honra nos é dada, tá bom? Vamos orar agora, conforme orou o Pablo, para ouvirmos a palavra do Senhor ao nosso coração. Senhor, o Senhor já falou com o Nicolas. Agora, por ele, fale conosco. Edifique a nossa vida. Direcione ou redirecione os nossos passos. Queremos sim, ó Deus, ser envolvidos pelo Teu Espírito na Tua palavra. Faz aquilo que está no Teu coração para nós. Obrigado pelo tempo que o Nicolas dedicou a andar conosco. Foi bom. Obrigado. Abençoe ele, ó Deus, e a continuação do ministério que o Senhor confiou a ele. E fala conosco os que estamos aqui e também os que estão pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos. Eu fui muito bem recebido pela igreja, já estou com saudade já do tempo aqui, foi um tempo muito agradável. E eu vou levar os irmãos no meu coração e vou me lembrar com carinho do tempo que eu passei aqui. Hoje a gente vai estudar o texto lá em Salmo 32. Mesmo assentados como estamos, a gente vai ler a palavra de Deus nesse Salmo, Salmo 32. Mas qual que seria o segredo da felicidade? Se alguém te perguntasse o que tem que fazer para ser feliz, o que você precisa fazer para ser feliz, o que as pessoas felizes fizeram, qual que seria a resposta que a gente daria a isso, né? Será que o segredo da felicidade é conseguir realizar os principais planos de vida, conseguir cumprir os objetivos, conseguir seguir os planos de ter uma carreira profissional de sucesso, ter sucesso na vida pessoal, na vida familiar? Será que o segredo da felicidade é conseguir realizar os sonhos? O que um rei diria que é o segredo da felicidade? Imagina, melhor dizendo, um jovem de um país pobre e pequeno, de um ambiente bem estável
economicamente falando e politicamente falando, envolto em guerras e conflitos com seus vizinhos. Um rapaz pobre, de um contexto de agricultura de subsistência, que trabalhava com seus parentes lá, cuidando das ovelhas. O que essa pessoa diria que era ser feliz? Mas aí, quando ele completa a maioridade, um pouco depois que ele completa a maioridade, acontece um reviravolta na vida dele. De trabalhador rural, ele vira rei. Ele tem a possibilidade, né, depois de uns anos, virar rei. Ele se casa com a filha do rei e entra na linha sucessória. E durante o reinado dele, dá tudo certo por alguns períodos. Ele consegue realizar seus sonhos, ter uma família grande, consegue cumprir a maioria dos objetivos, algo que ele jamais sonhava. O que é alguém que conseguiu chegar no topo de aspirações profissionais e conseguiu conquistar tudo que o mundo antigo poderia oferecer, diria que é ser feliz? E é o sentimento aqui do Salmo 32, alguém que está pensando nisso, o que é ser feliz? A gente, mesmo assentado, mas com reverência à palavra de Deus, a gente vai ler o texto agora. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai-vos, todos que sois retos de coração. Assim diz a palavra do Senhor, que Ele nos conduz agora nesse momento de reflexão desse texto. E Davi escreve esse salmo nessa reflexão do que é ser feliz. Ele usa um recurso aqui da poesia hebraica de paralelismo. Ele está dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Então, ele começa falando, olha, bem-aventurado ou feliz é quem tem a iniquidade perdoada. Feliz é quem tem o pecado coberto. São a mesma coisa, dita em palavras diferentes. E ele vai usar esse recurso aí durante o salmo, e é muito comum na escritura esse tipo de paralelismo. E esse salmo ele é interessante, que ele começa bem e termina bem. Mas no final a gente tem um trecho pesado, um trecho triste e melancólico e aflito que Davi escreve. É provável que esse texto ele se refira aos eventos que aconteceram em 2 Samuel 11:12, que o pastor leu também um texto que é dessa época. Quando ele pecou, quando Davi se envolveu com Betseba. Mas Davi, né? Esse menino que cresceu no ambiente rural e se tornou rei de Israel, apesar de todo o sucesso profissional dele, todo o sucesso que ele adquiriu na vida, ele olha para tudo isso e fala que a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança é ter a iniquidade perdoada. Um rei que conseguiu ter tudo o que queria. Ele olha para isso e descobre que quem é feliz é quem o Senhor não atribui pecado. A vida de quem é feliz, de quem é bem-aventurado, é quem tem o pecado coberto. E Davi, diante de todo o sucesso dele, ele considerou que isso era mais do que suficiente para ser bem-aventurado e feliz. Mas apesar disso, né, o Salmo ele termina bem, mas ele tem esse momento triste. No versículo 3, tem um contraste terrível com essa pintura de felicidade que Davi fala, dessa bem-aventurança que Davi fala. Davi passou um dia aí, né, a gente vai ver no 3, que ele passa o dia gemendo de dor. Um sofrimento muito intenso, que ele explica para a gente como se os próprios ossos, ele sentia os ossos dele envelhecendo de tanta dor, de tanto sofrimento. A angústia de Davi era tão grande que parecia que o corpo inteiro dele estava doendo.
Eu não sei quem já fez cirurgia de siso, né? Eu tive que fazer uma vez, por recomendação do dentista, e o pessoal falava que era, né, quem já fez deve se lembrar que é dolorido e tal, que causa muito sofrimento. E na hora que eu tirei os 4 de uma vez, né, seguidamente, não foi tão dolorido como me falaram. Né? Falei, isso é conversa do povo, né? É frescura dessa galera. E eu não respeitei o pós-operatório. Né? No outro dia, assim, logo depois eu já estava comendo comida quente, alimento sólido, fazendo exercício físico, e não respeitei. Né? Aí deu tudo errado no dia seguinte. Eu descobri que se você gemer um pouquinho de dor, quando está gemendo assim, fazer um barulho, a dor diminui só um pouquinho, se você gemer de dor. Eu passei horas assim na cama, tomando com analgésico, tentando dormir, mas não conseguia a dor era tão grande que eu não conseguia explicar. Dava vontade de arrancar a cabeça fora. Parecia que estava doendo a minha alma. Parecia que os meus ossos estavam secando. A dor do corpo era imensa. Apesar da dor, né, do siso ser arrancado ser uma dor muito intensa, existem dores que são piores que essa. Eu já ouvi notícias que foram muito piores do que a dor causada por um pós-operatório não respeitado. Os irmãos devem ter passado por isso. Uma tristeza tão grande que era melhor que o corpo inteiro sente. As dores que são mais intensas, elas não são aquelas dores que o nosso sistema nervoso sente a partir de algum estímulo. A dor que Davi aqui estava sentindo era muito pior. Era a dor que doía na alma. Era uma dor intensa. Uma dor que a gente sabe que a dor emocional, a dor causada às vezes por uma perda, por ouvir uma notícia triste, por ouvir aquela notícia que o nosso joelho fica trêmulo e a perna fica bamba, é muito pior do que qualquer dor de cirurgia. Por mais, mesmo que a gente sinta dores crônicas por vários momentos da vida, a dor da alma ela é muito pior do que a dor física. E a sensação que Davi tinha de tão grande que estava a dor dele, era como se o próprio Deus estivesse pegando a mão e apertando ele, colocando a mão em cima da alma de Davi. Ele sentia o corpo dele inteiro doendo por causa disso. Mas o que aconteceu para Davi passar por uma situação tão dolorosa, tão sofrida, como sentir os ossos dele secando? A gente olha lá no texto de 2 Samuel, é um texto conhecido, é uma história conhecida que a gente vai passar por ela. 2 Samuel 11, o texto fala que no tempo em que os reis iam às guerras, no versículo 1, o povo de Israel estava em guerra contra os filhos de Amon, e Davi, ele decidiu não liderar as tropas dele na batalha. Ele ficou no palácio em Jerusalém, curtindo as férias dele na capital. Um funcionário público sem fazer nada na capital do país. E, sem fazer nada lá no palácio dele, ele viu uma moça tomando banho. E de forma muito indiscreta, ele decide saber mais sobre essa mulher. Né? O versículo 2 aí está relatando isso. E manda os soldados ir buscá-la na sua casa. Essa mulher, longe do seu marido, sem conseguir alguém que pudesse defendê-la, recebe na porta soldados armados que mandam ela ir para o palácio do rei. É difícil a gente falar numa relação que foi consentida num contexto como esse. E Davi tem relação com essa mulher, engravida, ela volta para casa. Para tentar lidar com essa violência que ele causou, ele chama o marido dela de volta do campo de batalha, tenta lá dar um jeito, mas ele, né, e depois manda ele de volta com a sentença de morte dele para o capitão Joabe. Se eu não errei o nome, né? Para o capitão do exército, enfim. E, de forma sádica, Urias ele leva a própria sentença de morte para o seu capitão. E a ordem era que, usando todo o aparato estatal, toda a influência de Davi, todo o poder que ele tinha, ele decide executar esse rapaz. De um ataque desnecessário para uma parte fortificada da fortaleza lá de Rabá, Urias é deixado sozinho por seus companheiros, que eles também são forçados a participar desse plano maligno de Davi para matar aquela pessoa. E Urias morre num ataque suicida e totalmente desnecessário. Agora o problema de Davi virou uma estatística
de batalha. Parecia que ele tinha colocado todos os problemas dele para baixo do tapete. E ele, aparentemente, deve ter vivido, pelo menos com a situação, né, de o filho nasceu e tal, pelo menos por 9 meses até o filho nascer e tal, e Natan repreendê-lo no capítulo 12. Mas durante esse período, né, que ele achou que estava tudo resolvido, que agora o maior problema dele era um herói de guerra morto no campo de batalha, a mente dele não estava em paz. O mais prejudicado com a situação não era o marido morto. A caserna tinha um leito vazio, mas a consciência de Davi estava cheia de pecados. O peso dos seus atos estavam atormentando ele. Davi podia até pensar que tinha resolvido o problema, mas a mão do Senhor estava pesando sobre a sua vida. A mente de Davi estava cheia. As consequências tinham saído. Ele não ia ser investigado pelo STF, ninguém ia abrir um processo contra ele, o Ministério Público não ia oferecer denúncia, mas no coração dele ele estava inelegível. Ele não se sentia bem. E a semelhança de Adão e Eva, que cozeu para si folhas de figueira para esconder o seu pecado, Davi fez isso naquele momento. E a semelhança, às vezes, de nós mesmos, que inventamos formas de esconder o nosso pecado, livrar da nossa culpa, livrar desse sentimento de culpa, a gente faz isso constantemente. No versículo 4, fala que dia e noite, voltando para o Salmo 32, dia e noite isso acontecia. Nem o tempo passando conseguiu resolver o problema da consciência de Davi. Nem o passar dos dias tirava isso da cabeça dele. Ele estava numa situação pesada, ele não tinha paz. Ele tentava esconder o seu pecado, mas ele não tinha paz. Uma vez, eu tive que ajudar num chá de revelação. Não sei se por aqui tem muito disso. E eu ia fazer uns negócios lá para poder animar o pessoal, tem aquelas perguntinhas, né, e tal, tem um recurso aqui para deixar o evento mais legal. Aí tem umas brincadeiras, umas gincanas, e eu ia ficar responsável por isso, né? Aí falaram, olha, a gente vai falar o sexo do bebê e você vai ficar aí brincando, né? Falei, não, eu não tenho coragem de saber o sexo do bebê e ficar fazendo as brincadeiras, que é muita responsabilidade, eu vou estragar a brincadeira. Se alguém jogar um verde, eu vou cair. Eu não tenho maturidade para poder lidar com essa informação, é muita responsabilidade. Eu não sei se vocês já tentaram também esconder um segredo, de que a qualquer momento alguém pode chegar e jogar um verde e você cair. Com a resposta aberta e subjetiva, uma pergunta aberta e subjetiva, você cai numa resposta, num negócio. E Davi vivia com esse medo, provavelmente ele vivia com esse medo, de a qualquer momento as verdades do que ele fez ele ser assaltado com as verdades dos seus atos. A qualquer momento, alguém podia jogar uma palavra e ele confessar tudo, dele não aguentar de culpa. Imagina o coração de Davi com esse sentimento de culpa, de ser um assassino e de ter feito tudo o que ele fez para esconder o seu pecado. Imagina ele chegando no trabalho dele, nas reuniões de ministro, e alguém dava uma resposta atravessada, e ele achava que ele sabia, as pessoas sabiam que ele tinha feito. Às vezes ele podia olhar uma rodinha e pensar, aquele povo ali está falando de mim. O peso na consciência dele era imenso. A qualquer momento ele acordava pensando que no dia ele ia ser descoberto e tudo ia por água abaixo. Esse sentimento de culpa deveria atormentar Davi, porque ele sentia a mão do Senhor pesando sobre ele. Ou ele podia enfrentar as consequências, depois de ser repreendido. Mas imagina Davi, o rei que matou 10 mil, que tinha musiquinha para ele, o homem segundo o coração de Deus, agora ele ia descer do seu trono e confessar que era um adúltero e assassino, que usou a influência para matar uma pessoa honrada, e tinha engravidado uma mulher que nem era sua esposa. Como é que o povo ia olhar para um rei com um caráter tão duvidoso? Enfrentar as consequências disso, de confessar um pecado tão baixo, que coisa... Como é que o coração de Davi estava? Ele era um ungido do Senhor, ele tinha que manter essas aparências. Então ele tentava esconder por esse período. Como que o povo ia olhar para ele? Como que o país ia lidar com a sua majestade, sendo um homem tão pecador?
talvez nem no Brasil, na nossa história recente, a gente tenha políticos tão maus quanto ele, né? Talvez, né? Mas Davi era ungido do Senhor, ele não podia agir de forma tão baixa. Como que alguém ia falar, Deus salve o rei, com o rei fazendo aquilo? Ele ia ter um mandato cassado, ele ia ficar inelegível, todo mundo ia prender ele, se ele confessasse o pecado. Essa dúvida constante atormentava Davi. Mas não era só, meus irmãos, um mero sentimento de culpa que Davi enfrentava aqui. Porque a própria mão do Senhor pesava sobre ele. Aquele sentimento que ele tinha de ser repreendido, aquela tristeza, aquele sentimento de algo desconexo na vida dele, não era simplesmente um processo de falta de aceitação como ele era. O problema de Davi não é que ele não se sentia culpado, porque ele se preocupava demais com a opinião dos outros, que ele não aceitava os atos dele simplesmente. O sentimento de culpa de Davi aqui não é simplesmente fruto de uma crença irracional, porque ele escolheu o curso que o pai não queria, ou aquele sentimento de culpa que a gente tem quando come demais um churrasco ou quebra a dieta. Não é um sentimento de culpa simplesmente por fruto de uma educação rígida que deixou a gente legalista e desconectou a gente realmente e nos fez ter uma crença irracional e uma visão deturpada da realidade. O sentimento de culpa aqui era um sentimento causado pelo próprio Deus. Não estou dizendo que não existe problema, existe sentimento de culpa que são patológicos, eles precisam de fato de acompanhamento, que existem culpas falsas, né? Mas essa culpa aqui que Davi sentia era Deus pesando a mão sobre ele. E esse sentimento aqui de Davi era uma ruptura, era fruto de uma ruptura da sua consciência. Porque nós temos um relacionamento com Deus que é objetivo, que é real, que é verdadeiro. Um sentimento, quando a gente peca contra o Senhor de forma objetiva e real, esse sentimento, mesmo que se revele de forma subjetiva, ele é verdadeiro. Existe uma ruptura no nosso relacionamento com Deus quando o pecado nos acomete. Porque diferente dos animais, nós fazemos sim escolhas morais. Nós não agimos meramente por impulso. O ser humano ele é capaz de escolher entre pecar ou não pecar, e Davi escolheu não pecar. Ele agiu de forma precipitada e pecou contra o Senhor. O problema de Davi aqui, por isso que a gente olha aqui para Davi e não diz, né? Na verdade, ele está certo, né? O problema de Davi, porque o que faz feliz não é errado, ou que toda forma de amor é válida, né? Se não atrapalhou a vida de ninguém, está certo. O problema de Davi é que ele pecou contra o Senhor. E essa percepção que ele tinha da mão do Senhor pesando sobre ele faz parte do aparato que Deus colocou na gente para a gente perceber a estrutura moral, a estrutura que governa o mundo. Assim como existem sentidos que a gente consegue perceber a luminosidade, a nossa visão consegue perceber a luminosidade, e a gente tem sentidos que percebem o som, existe também a nossa consciência que nos ajuda a perceber a estrutura que rege o mundo, a lei moral que Deus colocou para governar a criação. E ir contra essa lei moral, de fato, vai causar um problema, vai nos trazer ruptura, vai trazer uma discordância no nosso coração. E o Davi pecou de forma objetiva e verdadeira. E Deus viu as obras dele. Davi feriu a santidade de Deus. O que Davi fez foi errado. Atentou contra o Deus soberano, criador de todas as coisas, contra a lei do Senhor. Davi pecou, matou, adulterou, forçou uma mulher e assassinou, dissimulou, mentiu para esconder o seu pecado. E a semelhança dele, nós fazemos isso diariamente, em proporções diferentes, mas nós pecamos também contra o Senhor. E também sentimos, muitas das vezes, a mão do Senhor contra a nossa vida. E nós vamos sofrer também as penas da condenação eterna, assim como Davi sentia a mão do Senhor pesando sobre a sua vida. E que esse sentimento, essa história de condenação não é simplesmente fruto de uma igreja conservadora, com os costumes muito rígidos. Não, é a lei do Senhor que é quebrada. Nós não inventamos mandamentos aqui, mas os mandamentos, a lei do Senhor é a expressão do seu caráter, que ele revelou nas Escrituras. E o sentimento de culpa é verdadeiro? Assim como a gente pode pensar, imagina você emprestando o carro,
dando carro para alguém, né, emprestando seu carro para tirar ele da garagem. E essa pessoa que vai tirar o seu carro da garagem, ela vai tirar o carro e derruba o portão e derruba o muro lá, faz uma manobra errada, derruba o portão e o muro. E você fala, não, beleza, eu pago, fica tranquilo, eu resolvo aí, né? Quem que assume a culpa aí? Quem que assume a culpa quando alguém bate seu carro no muro da sua casa? Ninguém assume a culpa? Não, porque você assume a própria culpa. Ninguém vai deixar o carro estragado e o muro aberto, né? A pessoa vai ter que tirar do seu próprio bolso para pagar, para consertar o portão. Isso vale para tudo, não só exemplos concretos como esse, mas também para exemplos mais subjetivos, mais relacionais. Quando alguém magoa a gente ou inventa uma história para ferir nossa reputação e a gente perdoa, a gente leva, a gente assume essa culpa, a gente assume a dor, assume o dano. E essa culpa, esse pecado é tão real que Jesus teve que morrer por causa daquilo que fizemos contra ele. Precisou de uma atitude drástica do Senhor para lidar com o nosso problema do pecado. Jesus assumiu a nossa culpa, porque o nosso pecado, ele ofende a Deus de forma subjetiva e verdadeira. Não simplesmente no campo dos sentimentos, não simplesmente no campo da construção social, de uma educação rígida, mas porque Deus é ofendido. Mas esse sentimento, ele não pode fazer a gente ter medo de Deus e nos paralisar, a ponto de a gente não querer se aproximar do Senhor, falar, não, a igreja não é lugar para mim, eu peco demais. O que acontece com Davi é o oposto. No versículo 5, ele diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste o meu pecado. Mesmo, meus irmãos, da humilhação do pecado de Davi ser descoberto e dele ter que enfrentar todas as consequências, como o relato bíblico diz que ele enfrentou mesmo, ele teve coragem para confessar o pecado diante do Senhor e reconhecer a sua culpa e se arrepender do que ele fez. E ele vai dizer como que foi o sentimento dele depois dele se livrar disso, dele confessar diante do Senhor essa culpa. No versículo 6, que continua, que ele vai sentir como se, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. O sentimento que Davi tem agora, depois que, em contraste com a mão do Senhor pesando sobre ele, agora ele sentia como se mesmo se tudo desse errado na sua vida, mesmo se tivesse um enchente, um temporal, ele não ia se sentir atingido. A história que ele conta é essa. Não sei se vocês já pegaram aquela chuva assim repentina, que vem, que não dá tempo nem de pegar o guarda-chuva. Você nem sabia que ia chover, nem saiu com o guarda-chuva. Mas aí você vê todo aquele caos ao redor, e às vezes você está em casa e vê a chuva caindo, você fica tranquilo. Ou você está andando na rua e para embaixo de uma marquise. Está lá a enxurrada na rua, levando balde, levando o pessoal tentando descer do ônibus e se molhando todo, mas está embaixo no abrigo, você se sente totalmente seguro. A ideia aqui do sentimento que Davi traz é isso. O sentimento de quem se livra da culpa, pede perdão para o Senhor, é um sentimento de tranquilidade. Mesmo com o mundo caindo em água, acabando em água, ele se sente abrigado pelo Senhor. E é a próxima ilustração que ele conta no versículo 7 também. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Davi conhecia bem esconderijos. Ele, como fugitivo num período da sua vida, teve que fugir do rei Saul. Ele conhecia esconderijos em cavernas. Ele sabia o que era precisar fugir e se esconder. Uma vez, quando eu estava na faculdade, estudando na biblioteca, num lugar de várias pessoas, de várias mesas, e lá no prédio era uma fachada de vidro e a gente conseguia ver a entrada, né, de quem conseguia entrar. De repente eu escuto um barulho, um estampido, que parecia um tiro. Aí eu falei, nossa, será que é um tiro mesmo? Essa dúvida passou rapidamente, porque logo depois houve uma sequência de disparos e o pessoal que estava na porta da biblioteca começou a gritar, a correr, que estava estudando, levantou da cadeira, começou a gritar, foi todo mundo para baixo da mesa.
e eu achei que estava tendo um ataque terrorista na faculdade, né? Fui me esconder atrás de uma pilastra. No fim, depois a gente descobriu que era só alguém evitando um assalto no estacionamento. Mas essa ideia, né, de ter uma pilastra, um esconderijo diante do tiroteio, era a ideia aqui de Davi também. Outra vez eu fui num evento, num estádio, num ginásio, e começou uma briga generalizada do meu lado. Aí tinha um fosso assim da passagem, né, e a saída estava atrás de mim. E eu vi aquele povo lá tacando coisa no outro, com sinalizador e tal. Mas apesar de todo o caos que estava rolando no estádio, eu fiquei tranquilo, porque tinha um fosso da passagem assim do meu lado. Pude ver de camarote o UFC lá rolando. Com tranquilidade. E Davi, ele compara esse sentimento. Olha, o mundo está caindo, está tendo tiroteio, está tendo briga do meu lado, com o abrigo que Deus traz quando a gente é perdoado. Quando a gente recebe o perdão do Senhor. Receber o perdão do Senhor e se livrar desse sentimento da mão dele pesando sobre a nossa vida é muito mais seguro que se esconder atrás de uma pilastra no tiroteio ou ficar atrás de um fosso durante uma briga. O esconderijo do Senhor é muito maior do que isso. E é muito melhor que ele fala que ele é cercado por alegres cantos de livramento. Ele pode cantar enquanto está rolando a pancadaria generalizada no estádio, enquanto está tendo o tiroteio. O sentimento de Davi é que ele não precisa ter medo das consequências, porque ele tem Deus como abrigo. Ele se sente protegido por Deus. E o texto continua para a gente. Porque pode ser que depois desse relato, desse testemunho de Davi, alguém pense que pode ser uma boa ideia não perdoar, não pedir perdão para Deus e continuar lidando com os pecados e lidando com esse sentimento, tendo Deus como inimigo. Ele vai falar, olha, eu vou te ensinar agora, no versículo 8, instruir-te-ei, é difícil ler mesóclise aqui, né? E te ensinarei o caminho que deve seguir. E olha, escuta aqui o que eu estou falando. Olha, ouve agora o que eu vou falar, no versículo 9 aqui, que Davi vai falar. Não sejas como uma mula e como um cavalo sem entendimento. Então, Davi aqui, né, de forma, no português mais traduzido aqui, eu estou até com vergonha de falar essa palavra, ele está falando, não seja burro, não seja uma mula e um animal sem entendimento. Viver uma vida de pecado, viver uma vida fugindo do Senhor, lidando com esse sentimento da mão do Senhor sobre a sua vida, é viver como uma mula e um animal sem entendimento. Talvez alguém fique pensando nisso ainda. Talvez alguém pense que é melhor viver longe do Senhor, ficou constrangido de voltar para a igreja por causa das muitas coisas erradas que fez no passado. Tem medo do julgamento dos irmãos ou de enfrentar as consequências do pecado. Tem medo de voltar para a comunhão da igreja ou confessar, porque não sabe exatamente como lidar, como resolver alguma pergunta constrangedora, alguma questão em aberto. Davi fala aqui para essa pessoa, não seja como uma mula ou um cavalo sem entendimento. Se resolver com Deus é muito melhor do que lutar com medo de enfrentar as consequências e de sentir a mão do Senhor pesando dia e noite. Quem confessa o pecado, o texto vai continuar aí, alcança a misericórdia do Senhor. Talvez alguns de vocês aqui nunca teve esse sentimento na vida, de sentir essa leveza que o perdão do Senhor traz. Ou às vezes a gente pode estar num momento difícil na vida, tentando esconder algum pecado, escondendo alguma coisa de alguém próximo, e está sentindo essa mão do Senhor pesando. Às vezes a gente perde a alegria da salvação, como o texto em Salmo 51 diz. Que a gente possa ter essa sensibilidade de perceber que ser perdoado por Deus é muito melhor. Que mesmo que a gente possa achar que fez algo muito grave, talvez até maior que Davi, achar que não vale a pena, porque o nosso pecado talvez seja maior do que o que Davi fez. O que Davi está falando aqui, e a Bíblia nos ensina, é que Deus perdoa. Que Ele nos chama a confessar os nossos pecados e parar de sentir essa dor na alma. O convite para Davi, para concluir,
é para a gente ser feliz. No versículo 11. Alegrai-vos no Senhor. A gente termina essa reflexão com esse convite ao arrependimento. O convite a ser bem-aventurado. O convite a ser feliz de novo. O convite para se alegrar. Largar de ser uma mula e um cordeiro, um cavalo sem entendimento, e ser feliz com Jesus. De confessar os nossos pecados. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Justos são aqueles que tiveram o pecado perdoado e a quem Deus não atribui iniquidade. Exultai vós, retos de coração. Também é a mesma coisa. Quem o Senhor não atribui pecado. A felicidade verdadeira não é ser rei. Não era ser bem-sucedido em todos os projetos. A felicidade verdadeira é ser perdoado por Deus. O verdadeiro sucesso é ser a pessoa a quem Deus não atribui iniquidade. Não adianta simplesmente a gente se engajar em projetos pessoais de carreira e de família ou de profissão. Não está aí a verdadeira felicidade. A verdadeira alegria, o verdadeiro sucesso, a verdadeira bem-aventurança é pertencer ao Senhor. É estar no meio do seu povo, é estar com a igreja. O Salmo termina com esse convite para se alegrar, para se regozijar. E você pode ser feliz agora mesmo. Você pode voltar para a sua casa mais feliz do que como chegou. Você pode voltar para a sua casa sem sentir a mão do Senhor pesando sobre a sua vida. Sem sentir o peso na sua alma. A gente pode voltar para a nossa casa feliz, com os nossos pecados confessados e agora cercados de alegres cantos de livramento. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos pela grande salvação que temos em Cristo. Obrigado, Senhor, porque apesar de todos os nossos pecados, mais ruim que tenha sido os nossos atos, o Senhor nos salvou, nos transformou o nosso coração e nos fez filhos do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de alguém aqui que talvez ainda não experimentou essa alegria, que ainda reluta em confessar os seus pecados, que hoje, Deus, seja o dia de arrependimento e de alegria no céu e também no coração desse convertido. Que o Senhor nos faça lembrar dessas verdades constantemente, que mesmo nos momentos tristes da nossa alma, nos momentos que a gente sente dores genuínas, que a alegria da salvação possa nos encher e nos alegrar. E que se a gente pensa, se alguém tropeçar ou está tropeçando e pensa em esconder, está pensando em manter um pecado oculto, que o Senhor, Deus, possa fazer com que todos nós venhamos nos arrepender e viver constantemente, ó Deus, confessando nossos pecados e se alegrando no Senhor. Nos ajuda, Deus, a viver da forma que o Senhor espera e cercados de alegres cantos de livramento. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Não é? Se é assim, vamos confessar o nosso pecado, admitir a nossa culpa e dizer para Ele que nós fugimos por um tempo, que preferimos esconder, como Davi o fez. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Amém? Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Queremos agora orar pelo ministério dele. Ele volta amanhã com a seminarista Lara, do Jardim Maringá. Vão no mesmo voo. Eu acho que o Domingos aqui vai levá-los, né? Acho que o voo dele é por volta de 11 horas. Domingos disse que talvez os leve e de lá vá até o Vinícius. Dá um abraço no Elias, é claro. Vamos orar. Quero convidar o Guedes, vice-presidente da igreja, que vem aqui. Ore por esse tempo do Nicolas no seminário. Está conosco também o nosso seminarista João Pedro. Eu acho que ele foi para o
a classe infantil. Ora por ele também. O André está conosco. Foi também? Está ali na janela. Obrigado. Ora, a Giovana também, tá? Os seminaristas aqui da igreja, para que Deus possa protegê-los, orientá-los e abençoá-los. Por favor, meu irmão. Bondoso Deus, na Tua presença nós estamos aqui, gratos, ó Pai, porque estamos na Tua presença. E se estamos aqui é porque o Senhor nos chamou. Com graça maravilhosa, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Se estamos aqui reunidos na Tua presença, é porque o Teu Santo Espírito revelou o Evangelho da salvação para nós. E nós te engrandecemos, Senhor, nós te louvamos por tão grande salvação. E, ó Deus, reconhecemos que o nosso pecado foi perdoado lá naquela cruz. Nós te louvamos por isso, Senhor, pelo teu grande amor para conosco. E nos ajude, Senhor, diante desse desafio que nós ouvimos aqui. Aumenta-nos a fé, Senhor, para que possamos nos dobrar diante do Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados e procurar diante do Senhor viver uma vida de santificação, uma vida que glorifique o Senhor. Sabemos, ó Deus, que de fato essa atitude nos traz alegria, Senhor. Nos traz leveza, nos traz, ó Deus, dias mais felizes. Por isso queremos obedecer ao Senhor. Mas, Senhor, aumenta-nos a fé no Senhor, de maneira que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor nos ensina a fazer. Senhor amado, muito obrigado pelo teu servo que trouxe a palavra. Senhor, o Nicolas, que o Senhor mesmo o abençoe, que o Senhor mesmo os direcione. Assim também como João Pedro, como André, Senhor, como os demais irmãos que têm procurado ser instruídos, que têm procurado aprender da Tua palavra para exercer o ministério do Senhor neste mundo. Ó Senhor, que o Senhor mesmo os abençoe, que o Senhor mesmo os recompense e que o Senhor mesmo esteja na frente deles. E que a Tua igreja possa estar amparando esses irmãos, abençoando esses irmãos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós não chamaremos ninguém para a porta. Queremos deixar esse tempo de congraçamento de todos. Não tenha pressa de sair. Cumprimente uns aos outros. Desfrute desse tempo de comunhão. Abrace o Nicolas, que amanhã deve estar viajando. O João Pedro, que também, e o André devem retornar. O André parece que na próxima semana só vai ficar com a gente ainda, ele e o João Pedro. A Giovana deve ser da mesmo tempo. Então, não teremos portas hoje. Vamos ficar aqui. Fazer 3 tendas, se for possível. Mas desfrutar da comunhão um do outro. Tá bom? O Senhor nosso Deus te abençoe e abençoe a obra de tuas mãos. O Senhor nosso Deus abençoe o lugar onde você está e onde estará durante a semana. Guarde os que vão viajar, proteja os que irão trabalhar. O Senhor abençoe a tua casa com provisão. Haja alegria e paz para os teus relacionamentos. O Senhor ouça e responda às tuas orações e aceite o teu louvor. O Senhor fortaleça a tua fé e te faça crescer. Deus te abençoe e te guarde do que é mal. Guarde os teus filhos, os teus netos do que é mal. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus,
seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.